Olá, estamos começando mais um podcast do Bors. Eu quero falar com você, empresário, empreendedor ou até mesmo você que quer montar um negócio. Nós sempre temos aqui empresários, pessoas que podem te ajudar. Hoje nós temos um convidado muito especial que daqui a pouco já vou apresentar a ele. E também eu quero falar com você para acompanhar o nosso canal, acenando o sininho aqui para receber novas notificações. O podcast do Bors é um canal de empreendedorismo que pode ajudar a você, empresário, empreendedor e você que quer montar seu negócio. Nós temos os nossos patrocinadores e os nossos colaboradores para que realmente isso aconteça, né? É um canal que tem aí a ajuda de várias empresas e parceiros e o Labrasa Burger, uma hamburgueria aqui na Praça Popular em Cuiabá, que fica com uma ampla estabelecimento onde ele traz aí uma experiência diferenciada em hambúrguer. Hambúrguer com 200 gramas, cachorro quente e hambúrguer vegano. E agora vamos falar com o nosso convidado, né? Ali Badawi. Ali Badawi, primeiramente quero agradecer a sua presença e também deixar você a nos honrar com a sua apresentação, né? Quem é o Ali Badawi e o que ele faz, e a gente vai, durante esse podcast, falar um pouquinho das ferramentas que você vai contribuir com você, empresário e empreendedor. Olá, Borges, prazer enorme poder estar aqui, poder estar falando. Eu sou treinador, palestrante, empresário, marido, esposo e principalmente agora, a partir de 3 anos para cá, avô. Olha que legal. Avô de uma menina maravilhosa chamada Helena. Parabéns, é um prazer recebê-lo e olha que eu também já fiz parte, né, do grande número de alunos. Eu conheci o Ali Badawi em um treinamento e aonde ele traz várias ferramentas para empresário, empreendedor e até mesmo para equipes, né? Porque eu acredito que nós precisamos treinar as pessoas. Mas vamos já iniciar com o nosso podcast. Ali, aonde começou, a gente sempre tem essa pergunta, né? Onde começou essa veia empreendedora de realmente montar uma empresa de treinamento? A de treinamento foi como a maioria delas, por acaso. Ok? Eu empreendo desde os 17 anos, né? Eu brinco muito que até os 28 eu já tinha quebrado 4 vezes, né? Outro dia o cara foi no meu curso, já quebrei 2 vezes. Eu falei, amador, fraquinho, né? Aos 28 eu tinha quebrado 4 vezes e eu sempre gostei dessa ideia de negócio, de business, né? Eu fiz isso de maneira muito amadora, por acaso nessa amadora eu quebrei 4 vezes. Em algum momento eu tive que parar, pensar e falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa de uma maneira mais sistematizada, organizada. E em 2002 para 2003, nós montamos a 100 Mais Desculpas Treinamentos. Na época, era eu e o Breno falou com vocês. Sim, aqui. Sim, já veio aqui no depois episódio. Veio o Marco Aurélio Simeone, que também foi sócio nosso durante 18 anos. E nós começamos... Eu já dava treinamento antes, mas eu fazia assim, de maneira amadora. Ali, quanto é que custa? Faz um coffee break que eu vou lá. E eu dava curso de graça. Eu tinha vários outros negócios. Certo? E em 2002, um amigo, me lembro até hoje, ele falou assim, Ali, por que você não cobra, Ali? Esse trem é legal. Aí eu cobrei dele pela primeira vez, ele pagou, falei, gostei. Certo? E em 2003, nós constituímos a empresa formalmente, tá? Em março de 2003. E estamos aí há 21 anos já formalmente como uma empresa de treinamento. Eu já trabalho no ramo há uns 25 para 26 anos. E nessa história, nessa jornada, nós fizemos uma conta de padeiro outro dia, treinamos entre 400 a 420 mil pessoas ao longo desses quase 25 anos. Eu achei interessante o nome, né? 100 Mais Desculpas. Treinamentos. Do que veio esse nome, assim, que realmente é bem sugestivo, né? Em 93, eu me associei a uma empresa de multinível chamada Amway, tá? Puxa só um pouquinho mais. A Amway, ela foi a maior empresa de marketing multinível do mundo, foi praticamente quem inventou isso, certo? E eu fui num treinamento, tinha um americano lá, e esse americano falou que na vida ou você dá resultado, ou você dá o quê? Desculpas. Quem vive tendo resultado, não dá desculpa. Quem vive dando desculpa, não tem resultado. E a gente tem que escolher qual desse caminho nós devemos o quê? Caminhar. Isso me deu um insight na época, 93. Em 2003, quando nós fomos montar a empresa, perguntaram qual que vai ser o nome da empresa. A gente quer resultado, sei mais desculpas. E eu achei interessante também, né, que nós nos conhecemos, né, num treinamento, mas você tem um sistema de assinatura. É algo que eu gostei, eu vivi essa experiência, que ela é de uma forma mais prática, né? Porque assim, às vezes você vai numa palestra, vai em outra, mas assim, quando você tem já
uma programação a seguir e até o custo mais barato facilita. E essa ideia, né, de empreender com um sistema de assinatura que na época não existia nem Netflix. Hoje tem as assinaturas, hoje o Instagram tem uma assinatura, hoje você compra uma mentoria e de repente o pessoal faz um sistema de assinatura, mas você tem um sistema de assinatura em palestras. Em treinamentos. Em 2014, não sei se lembra aquela grande crise que o Brasil entrou. Sim, 14, depois da 15, Copa, 16. Nós tínhamos uma filial em Campinas, certo? Nós tínhamos filiais espalhadas no país inteiro, Campinas, Londrina, Curitiba, Aracaju, Natal, Goiânia, Cuiabá é a nossa matriz, nós tínhamos Manaus, tudo. E Campinas começou a sofrer muito com a crise. Normalmente, regiões industrializadas, elas sofrem primeiro. A indústria tem pouca margem de manobra. Sim. Você fabrica, joga no pátio e vende. Uma semana você jogou no pátio, não vendeu, o pátio lotou. Sim. Férias coletiva, voltou às férias, não vendeu, demissão. Então, todas as regiões industrializadas, a crise bate primeiro. Então, nós começamos a sentir muito essa tal da crise em 2014 lá em Campinas. Falei, cara, mais cedo ou mais tarde isso vai o quê? Por um efeito dominó, chegar no país inteiro. Eu precisava criar um produto para me blindar na época. Nós éramos uma empresa com 50 e poucos funcionários na área de treinamentos, certo? Então você tem que estar olhando à frente o tempo todo. E eu bolei a ideia do clube do treinamento, que era um clube de uma associação, como se fosse uma assinatura, onde a empresa, conforme o tamanho, ela fazia um pacote, que a gente chama de CT, Clube do Treinamento, né? CT 1, 2, 3, 4, 5. Na época a gente tinha até o CT 20, a empresa podia treinar 20 funcionários todos os meses. E ela pagava um valor fixo. Isso caía para a empresa a nível de custo, mantinha a empresa treinada continuamente. Nós oferecíamos uma grade anual de treinamento todos os meses, vários cursos, chegava a ter 4 cursos todos os meses, e a empresa, com um investimento baixo, mantinha a equipe dela treinada e para nós, certo? Uma renda que eu tinha na época despesas fixas com renda variável. O clube nos trouxe uma renda fixa. E dentro dessa engrenagem, né, o começar sempre é um pouquinho mais difícil, né? Porque, um exemplo, você tem que fazer uma agenda fixa, você corre o risco de repente, não ter umas vendas aquecidas. Teve algum movimento, assim, as primeiras das agendas ou não? Como é que foi isso? Particularmente, a gente é muito agraciado. Nós nunca tivemos dificuldade. Tá? E assim, como é que funciona? Apesar da época, quando eu lancei o clube em 2015, só aqui em Cuiabá eu tinha 8 vendedores de rua, fora o meu call center. Nós tínhamos gente espalhada no país inteiro. Mas eu não sou treinador, basicamente, eu sou vendedor. O que se ensina no palco? O que a gente faz durante o dia? Hoje eu tive em 4 clientes. Vendendo. Tá? O que o Ali faz? Eu vendo. O que eu ensino à noite? Aquilo que eu fiz durante o dia. A palavra é aplicabilidade. E aí o que acontece? A minha equipe agendava o cliente, marcava lá com o Borges. O Ali ia lá o quê? Para vender. O meu vendedor ia comigo para aprender. Então nós lançamos isso em janeiro de 2015 para começar em março de 2015. Quando chegou em março, nós já tínhamos mais de 60 empresas associadas. Já tinha um faturamento relativamente interessante. Fora que a gente vendia fora do clube também. E de lá para cá foi um sucesso. Até março de 2020, por motivos óbvios, tivemos que parar tudo, né? Começou a pandemia e nós paramos. E estamos recomeçando o clube agora em maio de 2024. E o Ali tem, dentro das expertise dele, ele trabalha com liderança, venda, mas assim, o que realmente te motiva a estar nesse movimento, né? O que você acredita que, assim, eu tô por isso, né? O que te move? Que pergunta legal. Eu tinha 14 anos de idade. Hoje eu descobri que o nome de Cesapiá, nessa época não existia, tinha 3 canais de TV. Era um sábado à noite, de madrugada, eu sou curitibano, lá em Curitiba. Eu liguei no canal, isso era 1h30 da manhã, sessão Corujão, na época chamava Corujão. Estava passando um filme chamado Ao Mestre com Carinho. Contava a história, acho que um ator chamado Sidney Poitier, um filme lá da década de 60. E eu achei extraordinária a ideia de um professor que mudou a história dos seus alunos. E eu falei, cara, quando eu crescer, eu quero ser professor. Aos 17 anos de idade, aqui em Cuiabá, já 17 para 18, eu botei o pé na sala dando aula. Aos 18 anos, eu era professor substituto aqui na Escola Técnica Federal do Mato Grosso, certo? Só que eu não sabia como é que eu ia pagar as contas sendo professor. Em 93, na época eu tinha 26 anos, eu comecei a fazer marketing multinível,
certo? E marketing multinível te expõe a falar em público. E eu comecei, e aí essa empresa americana, ela tinha um sistema de treinamento chamado ProNet, Professional Network, certo? Que era um sistema que treinava as pessoas na veia do empreendedorismo. O empreendedorismo o quê? Americano, que é um empreendedorismo de verdade. Aquilo me chamou muito a atenção. Fiz esse movimento até 2000. Em 2001 para 2002, a gente começou os treinamentos de maneira um pouquinho mais acentuada. Em 2003, montamos a empresa e de lá para cá, certo? A roda não parou de girar. Mesmo durante a pandemia, a gente fazia isso de maneira online. E dentro desse movimento, né, tem algumas perguntas aqui para ajudar o pessoal que está nos acompanhando, né, um empresário, um empreendedor, mas realmente o que você considera o que é empreender? Se nós formos na raiz da palavra, é pôr em ação. Empreender, se nós fôssemos falar assim que nem os nossos avós, pôr a mão na massa. Um empreendedor é aquele que faz. Se eu decido fazer uma faculdade, estou empreendendo. Sim. Se eu decido ir para a academia, eu estou empreendendo. Pôr em ação. O empreendedor é aquele que pega a ideia e coloca. Porque ideias boas, muita gente tem. Sim. Fazer essa ideia sair do papel e ir para o concreto, isso é coisa do empreendedor. Mas dentro dessa ótica, né? Empreender, pôr em ação. Mas qual que é a diferença do empreendedor do empresário? Essa pergunta é uma pergunta muito séria. Todo empresário é um empreendedor. Nem todo empreendedor vai virar o empresário. Explica isso, olha. Imagine o seguinte, o cara está desempregado. E outra coisa, tá? Nós no Brasil não somos empreendedores por natureza. Um americano é um empreendedor por natureza. Nós somos um empreendedor por necessidade. Né? O cara perdeu o emprego, tentou arranjar um emprego, não conseguiu. Vai testar alguma coisa diferente. Pegou 50 com um amigo dele, comprou 2 quilos de carne, espetinho, foi fazer espeto na esquina. E detalhe, deu certo. Sim. Ele, cara, me encontrei. E aí no outro dia, a mesma coisa e tal. E de repente o espetinho dele, né, era só sexta, sábado, começou quinta, e daqui a pouco era todo dia. Tinha fila de gente esperando, porque realmente era bom. Então ele estava o quê? Empreendendo. E o negócio começou a crescer, contratou um funcionário, 2 funcionários, estoque, só que ele não era empresário. Aí o trem bananou, ele se enrolou inteirinho, quebrou. Aí ele descobriu que tinha um lava-jato fechado no bairro dele. Ele foi lá, alugou o lava-jato. E no começo o lava-jato deu muito certo. Sábado tinha fila de carro para lavar. A hora que o lava-jato cresceu, quebrou de volta. Ou seja, ele deu certo no começo em 10 negócios e ele quebrou no final em 10 negócios. Por quê? Ele é um grande empreendedor, mas ele é um péssimo empresário. Qual a diferença? Gestão. O empresário é um empreendedor que aprendeu a se organizar. Aprendeu, né, a comprar, vender, liderança, olhar para frente, caixa, estoque. Ou seja, esse cara se tornou um empresário. Sim. Então tem gente que são grandes empreendedores, mas vão fracassar porque o cara não aprendeu a ser empresário. E assim, dentro dessa ótica, né, é o mundo que eu vivo, né, de consultoria, e eu vejo muitos empresários, né, que eles se tornam um empresário, onde ele traz ajuda, né, terceiras, ou seja, um consultor, um administrador para ajudar na empresa dele. Mas eu vejo muitos empreendedores não aceitando isso, porque ele fala assim, não, mas eu sou muito bem no que eu faço, eu não preciso de ninguém. E aí que vem o perigo, né? Aí que mora o perigo, porque ele é muito bom na execução, no preparo, mas na gestão, e ao mesmo tempo ele não quer fazer gestão. Ele quer ser vendedor, ele quer ser o fabricante, mas ele não quer mexer com números e ele entende que o bom dele é só aquilo ali, mas o principal é a gestão. É uma grande dificuldade. É uma mentalidade que está se mudando, mas ainda é... O desafio é que, às vezes, ele não gosta. Ele gosta de vender, mas não gosta do financeiro. Ele gosta de vender, mas não gosta de ficar planejando. E o que vai acontecer? É inevitável. E essa capacidade dele de vender leva ele até um lugar. Sim. Mas ele vai levar até lá e de lá ele não passa. E se ele crescer, quanto mais ele cresce, mais quebrado e o tombo é maior, né? Ou seja, se ele não buscar gente boa, né? Ou seja, eu não gosto do financeiro, então preciso pegar um cara muito bom de financeiro, de confiança para cuidar do meu financeiro. Eu não gosto de logística. Quem é bom do... Então, assim... Se o cara tem essa mente aberta de trazer pessoas, ouvir, de trazer pessoas que vai me completar naquilo que eu não gosto ou não sei, simplesmente ele vai crescer,
quebrar, cair, crescer, quebrar, cair, até o momento que não tem mais energia para isso. E assim, eu falo muito nos treinamentos, eu até faço um treinamento de precificação, né, onde eu ensino o empresário, o empreendedor, a fazer o preço que dê a margem dele. Só que eu falo para eles o seguinte: você gosta de dinheiro? Não, eu gosto. Falei, então, e contar dinheiro não é muito melhor? Melhor. Só que é o seguinte, então você tem que mudar, às vezes, a mentalidade. Né? Ele acha difícil porque ele não está executando, mas ele quer o resultado. Então, busque contar o resultado, ou seja, o dinheiro. Mas você não precisa ser bom em gestão, mas você precisa aprender, porque você precisa gerenciar as pessoas certas. E dentro dessa ótica, né, nós temos aí um treinamento que você é um mestre também sobre liderança. E como um empreendedor consegue virar um líder? Esse talvez seja um dos grandes gargalos para o crescimento. Do que é feita uma empresa? Empresas são feitas de pessoas. Sim. Aí vem a segunda pergunta, essa é mais complexa. Do que são feitas pessoas? Pessoas são feitas de líderes. Líderes bons, pessoas boas, uma empresa de qualidade. Líderes equivocados, pessoas equivocadas, salve-se quem puder. E outra coisa, tá? Aprender a mexer com o processo mamão com açúcar. Sim. Lidar com gente. É uma caixinha de surpresa. Desafio existencial é aprender a lidar com as pessoas, começando por nós mesmos. Sim. E assim, eu vejo os empresários, eles falando assim, mas eu não consigo trazer gente para minha empresa. Lidar com gente é muito difícil, mas e tem como? Você não trabalha com robô, infelizmente você tem que fazer o quê? Pegar essa habilidade e realmente aprender ela, né? Porém, Ali, qual que é a diferença de um líder e de um chefe? Ok. Tá. Nós nascemos, né? Eu falo nós, não sei o Felipe é novo, né? Nós nascemos no século passado. O século XX foi o século da era industrial, foi a explosão da era industrial, né? Certo? O auge da era industrial, principalmente ali do pós-guerra, certo? E a indústria, ela montou uma forma de trabalhar chamada comando e controle. Ela herdou isso do exército, né? A gente anda popularmente, né? Não manda quem pode, obedece quem tem juízo. Dentro da indústria tinha uma figura que tinha como função mandar, e o resto, se tivesse juízo, iria o quê? Obedecer. A esta figura, na época, isso começou no século XIX, chegou no auge no século XX, certo? Deu-se o nome de chefe, tá? Mesmo porque, nessa época, as indústrias não contratavam seres humanos, não se contratavam pessoas. Eles colocavam grandes anúncios nos jornais, escrito assim, contrata-se mão de obra. Eu precisava apenas o quê? De um par de mãos. Quem assistiu Tempos Modernos com Charlie Chaplin, né? Aquilo era um retrato da era industrial. E ninguém pode dizer que não deu certo. Sim. Certo? Qual era a função do chefe? Mandar e controlar. Ali, controlar o quê? Tudo. A hora que chega, a hora que sai, o que fez, o que deixou de fazer. Se foi no banheiro, e a pergunta é, o que fez no banheiro? Né? Se o chefe pudesse, ele colocava lá na porta da empresa, né? Deixa aqui o seu cérebro, quando você sair, ele será o quê? Devolvido. O desafio é que a era industrial acabou na década de 80. Hoje, segundo o Peter Drucker, o papa da administração, certo? Nós vivemos numa era chamada Era do Trabalhador do Conhecimento. E na Era do Trabalhador do Conhecimento, as empresas não necessitam apenas do par de mãos. Elas precisam que as pessoas tragam as mentes e os corações. E a mente e o coração é a primeira coisa que a gente pode perder. Se nós tentarmos o quê? Controlar a pessoa. A figura do chefe entrou em colapso. Precisava de uma nova figura. A esta nova deu-se o nome do líder. E qual a diferença? Enquanto o chefe manda e controla, o líder ensina e liberta as pessoas. E aí nós temos um desafio, tá, Borja? Quando eu falo libertar as pessoas, se o meu ouvido foi treinado lá no século passado, liberdade na era industrial era sinônimo do quê? Bagunça, casa de ninguém. Fazer o que quer. Certo? Fazer o que quer. O que não é verdade. Qual que é o pré-requisito da liberdade? Responsabilidade. A responsabilidade é a válvula de controle da liberdade. Quanto mais responsabilidade uma pessoa tem, maior o seu nível de liberdade. Mas, Ali, o cara não tem responsabilidade nenhuma, não dê liberdade para ele. E aí vem a pergunta, de quem é a função ensinar as pessoas a terem responsabilidade? De nós, líderes. O líder
desperta as pessoas para aquilo que elas têm de melhor. O chefe desperta as pessoas daquilo que elas têm de pior. E olha a curiosidade, são as mesmas pessoas. E assim, você vê em algumas empresas, né, quando o chefe, vamos falar assim, ele ainda vem com a mentalidade mais atrasada, ainda tem esse modelo de chefe, né, de setor, às vezes até o próprio dono da empresa, ele vive um cargo de chefia. E aí você vê que não tem um rendimento no fator humano, porque querendo ou não, as pessoas gostam de aprender, né? A liderança traz ensinamento, ela traz postura, ela desenvolve algo que nós temos muito bem, que é a mente, né? De trabalhar isso. Mas você acredita que ainda é possível um chefe virar líder? Sim, vírgula, desde que ele queira. Certo? E detalhe, tá? Eu acredito que a maioria dos chefes, não todos, tá? Não são chefes por maldade. Ele é chefe por modelo aprendido. Quando ele começou a trabalhar há 10, 15, 20, 30 anos, a pessoa que ocupava aquela posição era daquele jeito. Sim. Ele olhou para aquele cara e falou, bem, se deu certo para ele, vai dar certo para mim. Sim. Não manda quem pode, obedece o quê? Quem manda aqui sou eu. Então ele não fez isso por maldade. Foi aquilo que ele foi ensinado. A pergunta é, será que existe algo mais inteligente que isso? Sim. Agora, ele vai mudar desde que ele queira, né? Todo mundo sabe que a gente tem que comer menos bobagem? Sim. Todo mundo sabe que a gente deveria fazer exercícios físicos? Sim. Todo mundo sabe que a gente deveria gastar menos que ganha? Sim. Saber uma coisa, fazer, conseguir fazer é outra. Você acredita que o fator humano é um diferencial das empresas? Determinante, tá? O fator humano, ele só é dividido em duas partes, tá? O eu e o outro. E olha só que desafio, tá? Nunca tem a ver com o outro. Puxa, Borges, esse cara é difícil, né? Eu não sei lidar com ele, né? Tem um treinamento nosso que ele começa com uma pergunta. Onde está o problema? Todas as vezes que eu pensar que o problema está lá fora, este pensamento é o problema. Né? Não sei se você já viu, marido e mulher se separaram. De quem que é a culpa? Do outro. Essa megera, esse canalha. O cara quebrou, você é consultor, né? Sim. Quebrou a crise, carga tributária, o governo, a pandemia. Quebrou porque eu quebrei porque eu sou incompetente. Quando eu assumo a responsabilidade, eu tenho a chance de crescer. Então, nunca tem a ver com o outro. Sempre vai ter a ver como eu vou lidar com o outro. Algumas pessoas são mais desafiadoras, não vamos discutir sobre isso, claro que sim. Mas eu vou ter que aprender a lidar com isso. Esse é o fator humano. Começa comigo em relação ao outro, não é o outro em relação a mim. E um dos diferenciais, né, de uma liderança realmente é ter autorresponsabilidade, né? E passar isso também para a equipe, porque não adianta só o líder ser um autorresponsável e não trazer essa autorresponsabilidade para a equipe. E é interessante isso. Durante uns 10 anos, agora, vamos falar desses últimos 8 anos, né? Eu estou escutando muito os influencers, né? Sim. Tá? E eles falam muito, e aí é um conflito filosófico meu, né? Essa palavra que você usou. É normal, é o que está todo mundo batendo, né? Autorresponsabilidade. Na minha visão, a responsabilidade é sempre auto. Sim. Ou seja, autorresponsabilidade é ré para trás. Autorresponsabilidade é subir para cima. Autorresponsabilidade é como hemorragia de sangue. Ou seja, a responsabilidade é sempre minha. Sim. Certo? Então, nós precisamos desenvolver isso. Só que isto, tá, Borges, tem que estar onde? Na cultura da empresa. Sim. Tá? Agora, se o líder não assume, o líder não bateu uma meta, a culpa é da minha equipe. Quem é o responsável? Sim. Talvez eu não seja culpado pela equipe não ter batido a meta, mas eu sou 100% responsável. Talvez eu não seja culpado da minha empresa ter quebrado, mas eu sou responsável. Sim. Certo? Imagine um cara que abriu uma empresa em março de 2020, né? Abriu a empresa 15 dias depois, pandemia, fecha tudo. Puxa, quem ia imaginar um negócio desse? Ok, mas nem todo mundo que abriu a empresa em março quebrou em abril. Sim. Teve gente que abriu em março e saiu do outro lado mais forte do que começou. Tem gente que 15 dias depois estava no chão. Ou seja, não é o que acontece. Sim. É o que nós fazemos
com aquilo que acontece. E assim, é uma grande verdade, né? Nós vimos aqui empresas, eu vi restaurantes que na época de solteiro, hoje de casado eu já vou fazer 19 anos. Então, assim, eu vi fechar na pandemia. Restaurantes de raízes mesmo, você fala assim, não, o cara deve estar tudo certo, tal. Fechou porque ele estava na engrenagem, né? Parou de vender, a engrenagem parou, quebrou. E é um desafio muito grande ali, que nós passamos até essa franquia Seguralta. Nós fomos para Rio Preto, compramos a franquia Seguralta. Eu já tinha consultoria e a minha esposa que ia tocar o negócio. A gente foi fazer um curso, uma semana lá em Rio Preto. Chegamos dia 15 de março de 2020, na pandemia, em São Paulo, todo mundo já de máscara e a gente lá, os cuiabanos, sem saber daí o que estava acontecendo. O pessoal chegando de máscara. Desembarcamos aqui no dia 16, dia 20, fechou tudo a pandemia. Então, assim, é uma empresa que veio da pandemia. Nasceu na pandemia. Graças a Deus, nós estamos aí caminhando para um sucesso, né? Porque eu acredito que sucesso é onde chega, onde você tem realmente traços que possa falar assim, não, realmente foi onde eu queria, né? O projeto aconteceu, mas veio da pandemia. Mas eu acredito assim, como empresário empreendedor, a sua energia tem uma influência muito grande nisso. Só que também você tem que ter as habilidades, né? Como liderança. E agora tem uma outra habilidade que envolve todo o comércio, que seria vendas. Você acredita que uma pessoa nasce vendedor ou ela se especializa em vendas? Ninguém nasce vendedor. A pessoa não sabia nem falar, imagine. Porque é um mito que todo mundo fala, não, mas eu não sou vendedor, né? Porque, fulano nasceu para isso. É muito mais fácil falar que o outro que se esforçou para aprender, que ele nasceu para isso, e eu que não me esforcei, não nasci para isso, do que falar, não, ele pagou o preço para poder chegar lá e eu não estou disposto a pagar o preço por isso. Claro que é inevitável, tá, Borges? Que a gente olha entre as crianças, já tem algumas que têm algumas características que ajudam, né? Sim, comunicação, cara de pau, energia, conexão ali, okay. Mais ativo. Isso ajuda ele a ser um bom vendedor quando ele crescer? Sim. Determina que ele vai ser um bom vendedor? Não. Aquela criança mais tímida não pode aprender a fazer isso? Sim. E se tornar o maior vendedor entre eles? Com certeza. Sim. Mas há um caminho a ser percorrido. Então a pergunta é, as pessoas estão dispostas a percorrer esse caminho do aprendizado, essa jornada do cair e levantar na área de vendas? Porque é o seguinte, e é um grande desafio, né? Desses 400 mil pessoas treinadas, provavelmente uns 280 mil eram vendedores. Nosso foco principal é curso de vendas. A minha especialidade maior é liderança. Mas o foco principal está em vendas, por quê? O mercado compra mais venda. E é comum, certo, as pessoas colocarem essa ideia. Mas fulano nasceu para isso, ou não. A pessoa pode morrer o vendedor. E o mais interessante, tá? Não tem faculdade de vendedor. Tem curso de 2 anos, né? Sim. Aí o cara vai aprender algumas coisas. Mas assim, venda de verdade, não tem curso de graduação de 4 anos, sou formado em vendas. Não. O cara forma na vida em vendas, não na graduação tradicional. E o que nós vamos ter? Já que não deu para nada na vida, ele vai ser o quê? Né? O que você faz na vida? Eu sou vendedor. Você não estudou, não? Olha só, ainda tem um preconceito com a ideia de vendas. Todo grande empresário que eu conheço começou o quê? Vendendo. E assim, se você for analisar, né, dentro das ferramentas que o mercado tem, né, eu também faço análise de perfil, dentro do DISC, né, os 4 perfis ali, o dominante, o influente tem uma certa vantagem na venda, sim. Só que o estável, nem tanto, porque ele fica na dor do outro, e o conforme ele quer ser muito certo, só que são habilidades, né? Mas a venda hoje, ela passa por um movimento que às vezes a pessoa adquire essas habilidades, ele começa até a ganhar o dinheiro, só que ele descansa. Eu vejo muitos empresários, né, reclamando de equipe de venda, por quê? Eu acho que uma das principais habilidades do vendedor é precisa ser ambicioso. Né? Concordo 100%. Porque se ele não pensar em ganhar mais, em vender mais, ele já está no cargo errado. E quais são outras habilidades, digamos, que você pode trazer aí para o pessoal que quer melhorar? Quando eu vou contratar um vendedor, tá? Primeira coisa que eu busco, caráter. Tá? Imagine uma pessoa ambiciosa sem caráter. O estrago que ele faz. Então, caráter. Por que o caráter, Alho? Porque não se faz bons negócios com maus sujeitos. Sim. Tá?
Tem caráter? Tem. Aí nós vamos para o passo 2, ambição. Sim. Tá? Todo campeão de vendas é uma pessoa estupidamente o quê? Ambiciosa. O cara não tem ambição. Ele pode até vender, mas nunca vai ser um campeão. Nunca ele vai ser aquele cara, né, o exponencial da área dele em vendas. Então, o vendedor é um cara ambicioso, tá? Terceira coisa que eu busco no vendedor: iniciativa. Fome, sede. Sabe, aquele cara que, sabe, nunca é bom o suficiente. Proativo, sempre ele vai pode atrás. mais. Sempre ele está pensando o que pode acontecer amanhã, o que pode acontecer semana que vem, e ele está sempre se antecipando, né? Essa proatividade de estar lá quando as coisas acontecerem, e não esperar acontecer para sair correndo atrás. Então, caráter, ambição, proatividade, ou, né? Eu gosto muito do Steve Jobs, né? Tenha sede, tenha fome de crescimento. E assim, eu vejo também em alguns treinamentos, né, que hoje está mais fácil ter isso, né? A internet está aí, depois do boom digital, você tem mais conteúdo de vendas. Mas eu ainda vejo, Ali, não sei se nos cursos você encontrou alguns perfis assim, aquela pessoa que ele já até teve resultados, né, atrás de vendas, mas ele ainda se considera um vendedor e ele esquece que o mercado vai se moldando a cada dia. Hoje tem plataforma, um exemplo, o WhatsApp é uma plataforma de venda, o Instagram é uma plataforma de venda, e fora as conexões que hoje elas são diferentes, né? Porque antes você ligava para o cliente ou você visitava. Às vezes hoje você visita um cliente numa reunião com várias pessoas, que aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a sua conexão para poder começar. E essas pessoas que ainda vivem nessa era antiga aí de, não, eu sou vendedor e não busca especializar, o que você diz para elas? Vamos lá. Tudo que não cresce mingua. Na vida a gente está crescendo, onde está apodrecendo. Sim. Ali o ano passado eu fiquei na mesma. Não, então você andou para trás. Sim. Porque o ano passado o mundo girou para frente. Então, quem vive desse passado, dessa nostalgia, certo? Ele está sentindo dores no presente. Porque é o seguinte, quando o mercado está comprador, quando a onda está a nosso favor, Sim. até o incompetente vende, né? Sim. O cliente entra e pergunta, você tem um produto Ou tal? às vezes não é Tem. nem venda, né? Ele sofre uma cliente, venda. E o cliente compra, ele só finaliza. Sim, ele sofreu uma venda, né? O que não tem nada errado, né? Sim. O desafio é quando o cliente não aparece. Se o cliente não atende. Quando ele aparece, o cliente coloca 5 orçamentos nas mãos e fala, e aí? O que se pode fazer? Ele descobriu que ele não sabia o quê? Vender. Ele descobriu que ele sabia atender aquele cliente que queria comprar. E aí o mundo digital para ele, né, é um bicho de 7 cabeças. Tá? E é um caminho sem volta. Né? Quem está falando é um homem de 57 anos. Comecei a vender aos 17, eu tenho 40 anos em vendas. 40 anos que eu trabalho com vendas, certo? E assim, a velocidade das coisas, o que funcionava semana passada não funciona agora. Sim. E o que está funcionando hoje, semana que vem, é uma incógnita. Então, se esse cara não está aberto à mudança, à novidade, a fazer diferente, ele rapidamente vai entrar em extinção. Sim. Tá? Ele já está entrando, tá? Só que não é assim, do dia para a noite. Ele vem, né? Ele era campeão de vendas, aí ele agora está entre os 3 melhores, daqui a pouco ele está entre os 10, daqui a pouco ele deixou de bater a meta, daqui a pouco o mercado simplesmente colocou ele o quê? De lado. E aí aparece um guri de 20, 22 anos, arrebentando de vender. Por quê? Entrou no mundo digital, no mundo da conexão, mas não essa conexão física, a conexão que você pode fazer em escala. E é um desafio, né? Um exemplo, vamos falar assim, eu não sei você, mas hoje você vende por uma câmera. Você fala com a câmera no Instagram, num vídeo, para atrair uma pessoa do outro lado, que não é somente fazendo um tipo, na verdade você tem que jogar sua conexão para uma lente e essa lente ser refletida para essa pessoa, que é algo que você precisa transformar isso. Eu fico olhando até os primeiros vídeos que eu fazia, totalmente duro, robotizado, e assim eu não conseguia mudar isso. Aí é a prática, e a venda é uma prática, né? Hoje eu até estava falando com um dos nossos colaboradores de venda, eu falei para ele o seguinte, falei assim, ó, senta, mas você está preparado para ouvir o que eu tenho que te falar? Não, eu adoro feedback. Falei, você tem certeza? Tem, então tá bom. Vamos tirar seu salto, que agora eu vou falar umas verdades. Por quê? Às vezes você está vivendo no passado.
Você tem que pensar o seguinte, a sua estratégia de venda não está fechando, não está acontecendo porque você não está mudando. Você tem que ver onde você está errando. E a pessoa sempre traz aquele negócio, não, mas eu sou bom vendedor, já fechei. O passado, ele é uma referência, mas ele não é o caminho para o futuro. E é algo que às vezes eu vejo vendedores ainda tentando aí trazer algo que deu certo lá, mas é outra vida. É outro movimento, né? Resultados no passado não garante resultados no futuro. Principalmente se o futuro for muito diferente do passado. Certo? E se ele não estiver aberto a isso. E assim, tá? A gente vai ver pessoas em extinção aos 38 anos. E gente aos 65 no digital. E aí nós temos o desafio da IA aí, né? Que ela vai ainda eliminar algumas profissões, porque é algo que traz aí, digamos assim, uma especialidade de tudo que está na rede. Ela realmente foi programada a pegar o que é melhor da rede e executar. Só que, lógico, né, o fator humano nunca vai ser medido desde que ele se reinvente e não fique no robotizado, né? É assim, quando a gente fala em inteligência artificial, chega a ser assustador, né? O ChatGPT-5 está sendo desenvolvido pelo 4. Ou seja, a primeira vez que uma inteligência artificial está sendo desenvolvida por uma inteligência artificial. Então, assim, a velocidade que isso está ganhando é algo assustador. Então, não importa o que o Borges e o que o Ali sabem. O que importa é a nossa capacidade de continuar o quê? Aberto ao novo, ao aprendizado. Certo? A descobrir que aquilo que eu sabia me trouxe até aqui. Só que para me sair daqui, eu vou ter que aprender coisas novas. Detalhe, e o Peter Drucker, né, eu gosto muito do Drucker, ele falava assim, aprender é fácil. O difícil é desaprender. Imagine que eu faço algo há 20 anos do mesmo jeito. E o Borges chega para mim e fala, olha, agora é diferente. Isso dói. Por quê? Tem a ver com a minha identidade. É como se eu deixasse de ser... uma raizinha que você está ali, né? Exatamente. E é um desafio. É um conflito. Mas vamos lá, né? Nós estamos aqui, você que está nos acompanhando, nós estamos aqui no podcast do Borges, nós temos aqui um treinador que fala de liderança, de vendas, de estratégias, de negociação. Então você que está acompanhando, você que chegou agora, volte lá no começo, entenda um pouquinho desse profissional que tem várias ferramentas e encaminhe também esse vídeo para pessoas que querem entender um pouquinho sobre liderança. Nós estamos falando de vendas, nós estamos falando aqui de conexões, nós estamos falando de ferramentas que podem ajudar você, empresário, empreendedor, ou até mesmo que quer montar um negócio. Mas eu tenho uma pergunta aqui para o Ali, sobre as 3 leis básicas do empreendedorismo. Essa é para nós aí. Vamos lá. A primeira lei, ela é muito simples. Se você não fizer, nada vai acontecer. Então, aquela pessoa que espera as coisas acontecer, está fora. Então, se você não fizer, nada vai acontecer. Primeira lei. Segunda lei do empreendedorismo. Em negócios não existem vítimas. Apenas voluntários. Coitado, quebrou. Não sinta pena, tá? Você não sabe o duro que ele deu para quebrar. Porque dá trabalho quebrar. Eu tenho que vender mal, eu tenho que atender mal, eu tenho que cobrar mal, eu tenho que me relacionar mal. Ou seja, o cara que quebrou não é uma vítima. Ele é o quê? Voluntário. Ou eu sou um voluntário ao sucesso, ou eu sou voluntário ao fracasso. Vítima, ninguém é. Tá? E terceira lei máxima do empreendedorismo, tá? Que vergonha e orgulho não pagam contas. Eu tenho vergonha de falar. Não paga. Imagine, eu não dou o braço a torcer. Então quebre. Vergonha e orgulho não pagam contas. O cara que é muito envergonhado, muito orgulhoso em negócio, ele quebra na esquina. Certo? E é um custo alto também, né? Sim. Além de não pagar a conta, ele paga caro para ter isso. Certo? E tem gente que paga caro durante muito tempo e não aprende. Mas vamos lá. Eu tenho vontade, isso basta? Essa pergunta é muito legal. Vontade não basta, né? Quem aqui já teve vontade de fazer um regime, né? E o regime acabou a hora que o pudim de leite caiu na mesa. Quem aqui já teve vontade, né, de ir para academia, entrar em forma, um dia, uma semana, 15 dias, aí depois, então, né? Quem não paga academia e não vai, certo? Sim. Quantos começaram inglês e desistiram, certo? Que vontade não basta. Olha, por que vontade não basta? Porque vontade vem e vontade vai.
Se eu só fizer coisas que eu tenho vontade, eu vou fazer pouca coisa na vida. Esse fato é um fato interessante, tá? Parece simples isso, mas essa foi a maior sacada comportamental do século XXI. Ali em 2008, né, os mais velhos vão lembrar, o mundo quebrou, né? O famoso caos dos Estados Unidos, lá, né, das batatas podres, né? Certo? O sistema imobiliário americano quebrou e o mundo quebrou junto. Tá? E houve um problema sério para Harvard, porque algumas daquelas empresas gigantes que tinham lá 200, 300 mil funcionários eram administradas por alguns dos melhores alunos da história de Harvard. Como que um aluno brilhante falhou, né, de maneira retumbante. Então, após o fracasso em 2008, Harvard chamou alguns professores e falou, ó, sabe a empresa tal? Nosso aluno, primeiro aluno da turma. Sabe a empresa tal? Nosso aluno, primeiro aluno da turma. Por que esses alunos estão quebrando assim? Outra coisa, ó, na empresa tal, era um aluno que era um aluno medíocre, não era extraordinário. Cara, ele saiu da crise maior que ele entrou. Por que pessoas que não são tão boas sobrevivem a processos complicados e gênios quebram? E aí esses professores, é bom que você tem dinheiro, né? Harvard jogou alguns milhões de dólares em cima da mesa e eles começaram a estudar. Por que pessoas dão certo? Por que pessoas fracassam? Interessante, tá? Durou 11 anos. 11 anos depois, os professores voltaram e falaram assim, olha, nós chegamos a uma conclusão. Qual é? As pessoas que têm sucesso não são as mais geniais. São as pessoas mais determinadas. E Harvard perguntou, fale mais sobre isso. O que é determinação? É uma vontade de longo prazo. Ela não é uma vontade que vem e vai. É uma vontade que vem e eu só paro quando eu chegar lá. A Harvard parou e falou, bem, isso não resolve o nosso problema. Algumas pessoas, por natureza, são mais determinadas, outras pessoas não são. A pergunta é, eu tenho como ensinar determinação para quem não tem determinação? As professores, a gente precisa pensar mais nisso. Voltaram para a sala de aula. E aí surgiu a sacada. Olha que legal, isso é neurociência. Eles descobriram que a mente humana, o nosso cérebro, ele odeia, ele ojeriza saltos. A mente humana não aceita saltos. Como assim? Imagina um cara que está quebrado, falido, arranjou um emprego hoje devendo Deus e o mundo, final do ano eu quero ter 1 milhão na conta. A cabeça dele na hora vai rir com ele. Por quê? Ninguém conhece mais ele do que a própria cabeça dele. Então, toda vez que o Borges pensar em algo maior da capacidade do Borges, a mente do Borges naturalmente o quê? Segura. Porém, aí vem a sacada. A mente humana aceita passos, nunca saltos. Do tipo, Borges, eu quero sair daqui, dar um salto e cair lá no centro da cidade. Você fala, você é louco, olha. Primeiro que é impossível. E mesmo se fosse catapultado daqui, imagine o que ia acontecer com você quando chegasse lá. Mas, Borges, eu posso dar um passo em direção ao centro? Um passo você pode. Eu posso dar 2, 10, 100, 1000. Cheguei no centro, voltei, eu vou aonde eu quiser. Aos passos. Então eles descobriram que a mente humana tem um mecanismo de crescimento. Feito por quê? Passos. Por exemplo, eu não tenho um tostão guardado. Eu quero chegar no final do ano com R$2.000 guardado. É razoável. Faltam vários meses. Se eu guardar 200 no mês, 300 no outro, eu chego a 2.000. Cheguei no final do ano com 2.000, falei assim, agora, final do ano que vem, eu já quero ter 10.000 guardado. Puxa, mais desafiador, mas eu vou fazer um sacrifício maior, agora eu tenho um ano inteiro, vou guardar meu 13º. Então, talvez um dia, eu estou olhando e quero chegar a R$1 milhão, mas eu não saltei do nada para 1 milhão. Eu caminhei em direção a 1 milhão, que daí agora é mais fácil para ir para o segundo milhão. Por exemplo, imagine um cara que abriu uma lojinha agora e o ano que vem ele quer ter 20 lojas. Agora, um cara que tem 20 lojas, o ano que vem ele quer ter 25. É razoável. 5 lojas a mais para quem tem 20 é um passo grande, mas é razoável. Agora, um cara que não tem nada e que teve 5 ano que vem, esse cara vai quebrar a cara. A mente dele derruba ele. Como é que se cria determinação? Aos passos. Então, se pega hoje uma Magalu da vida, que tem lá 1.000 e poucas lojas. Se a Magalu quiser abrir 100 lojas, para eles é um passo. Agora, para o cara aqui da esquina que tem uma loja e quer ter 100 lojas no ano que vem, a cabeça dele vai derrubar ele.
E a famosa, digamos assim, vontade é a mesma coisa de motivação, né? Não adianta só ter vontade, mas a motivação. Porque tem dia que você tá com a energia alta, você dormiu bem, você comeu bem, né? Você descansou, sua energia tá carregada, você tá motivado. Só que aquele dia que você foi na reunião que nada deu certo, uma venda que não deu certo, você chega com a energia baixa, você dorme mal, você acaba empanturrando de comida, digestão ruim, energia abaixa e aí você não tá motivado. É aquele movimento, né? Então, assim, como trazer uma energia para o empresário empreendedor nesses movimentos onde não está favorável? Ok. Vou dividir essa resposta em duas partes. Primeira parte, líderes não motivam pessoas. Quem motiva a pessoa é chefe. Gente, uhul, vamos bater a meta. Líderes inspiram pessoas. Qual a diferença entre motivar e inspirar? Para motivar, eu falo. Para inspirar, eu pergunto, Borges, o que você quer? Olhando para frente, Borges, o próximo ano, onde você quer chegar? Tá? O que é a palavra inspirar? Ela vem do latim, significa inspirare. E em latim, inspirare significa soprar vida. Tá? Então, eu posso motivar o Ali. Sim. Mas eu só posso inspirar o outro. E aí, como que eu posso buscar essa energia no dia que eu não tenho energia? Tá? A maneira mais clássica é encontrar um propósito. Tá? Só que falar tem um propósito na vida é fácil. Encontrar esse propósito e viver o propósito talvez seja nosso maior, né, desafio existencial. Então a gente tem algumas ferramentas que podem ajudar. Por exemplo, a melhor ferramenta de quebra de ciclo emocional, música. Sim. Cante a sua música. Ali, acordei mal hoje. Pega uma música se gosta, põe para tocar e movimento. Escuta. Isso faz com que o teu nível de energia o quê? Aumente. Quebre. Quer ver uma outra coisa que ajuda muito? Aperte o passo. Explico. Todo ser humano tem um andar natural. Alguns por natureza já andam mais rápido, alguns por natureza andam mais devagar. Quando o Borges anda mais rápido do que o teu padrão normal, o teu cérebro, por defesa, por instinto, ele liga teu estado de alerta para que você não caia, não esbarre, ou seja, quem anda mais rápido tende a ficar mais motivado. Quem anda mais devagar que o natural tende a ficar mais desmotivado. Então são ferramentas que me ajudam a manter o meu estado o quê? De ânimo. Agora, eu gosto muito de checklist. Por quê? O checklist, eu começo a perceber que o meu dia está o quê? Rendendo. Então imagine que eu tenho lá um checklist, né, de 20 coisas a fazer. 8 horas da manhã, isso que é o primeiro. 8h15, o segundo. 8h40, o terceiro. Então, à medida que eu vou fazendo isso, isso vai me dando o quê? Força para continuar o quê? Checklist, eu começo a fazer as coisas. Primeiro, há uma tendência de quem não é muito organizado se perder no caminho. Apagar incêndio, não saber nem o que fez. E aí o que acontece? Cara, eu não sei se eu estou indo rápido, devagar. É um piloto de avião sem instrumento. Ele tende a ficar mais perdido e isso aumenta, certo, a queda do ânimo. Eu vejo também assim, Ali, dentro do movimento, né? A pessoa fala, eu não sei meu propósito, eu não sei o que eu vou fazer. E às vezes quer ler 10 livros e assim, eu por mim, né? O que é propósito? Se propor a fazer algo. Mas é algo que para você seja ecologicamente correto e para o outro, né? Buscar algo que você pode também, com o que você sabe fazer, resolver um problema. Falando de empresário e empreendedor. Então, assim, uma empresa de destaque, primeiro que ela resolve um problema. E segundo, que ela se propõe a fazer isso. E aí ele te dá realmente a motivação. Mas igual você falou, né? Agora sou vovô. Então, às vezes, o seu propósito, às vezes é pela família, né? Pela esposa, pelos filhos, pela neta, de você chegar bem em casa para você ver sua neta, igual você falou, não, acabar o podcast eu vou ver minha neta. Então você não pode chegar com energia ruim porque, gente, é uma criança, ela não entendeu isso. Mas é se propor a isso, né? Estar bem para alguém já é um propósito. E para isso eu preciso ter muita, vamos falar uma palavra nova, né, que o pessoal está usando muito nos últimos 10 anos. Resiliência emocional. Então não é porque eu passei por um momento difícil na empresa que eu preciso chegar em casa nervoso. Não é porque eu estou com um problema em casa que eu tenho que chegar na empresa dando coisas. Se eu não consigo separar isso, se eu não tenho essa
temperança, esse controle das emoções, certo? Quando eu tô bem, eu abraço todo mundo. Quando eu tô mal, eu quero bater em todo mundo. Esse cara é doido. Sim. Esse cara, ele é um incompetente emocional. O que é um incompetente emocional? Alguém que não controla as próprias emoções. Se eu não controlo minhas emoções, Borges, imagine a conta corrente. Sim. Imagine o tato com o cliente. Imagine como é que eu lido com meus fornecedores. Ou seja, é um salve-se quem puder. E as emoções, ela nos afeta de fora, mas o problema é quando a gente joga para dentro e vira sentimentos, né? A inteligência emocional, ela traz muito isso. Então, você precisa entender que se você deixar ser abalado por tudo, realmente a sua vida vai virar um caos. Simples, o funcionário ele é contratado pelo currículo, mas ele é demitido pelas emoções. Porque ele não consegue fazer essa gestão emocional e a hora que ele explode, ele, né, passa por cima de alguém, enfim. Mas a pessoa precisa ter realmente esse processo, né, de não misturar o profissional com o pessoal ou até mesmo, né, os relacionamentos. Porque eu vejo muitas pessoas, né, nas empresas familiares tendo esse problema. Eu já fiz consultoria em empresa familiar, não gosto muito porque você acaba virando um pouco psicólogo ali, né? Mas existe realmente a empresa familiar, esse elo que precisa ser quebrado, né? As pessoas não entendem o profissional do pessoal e até mesmo familiar. E mistura tudo e vira um caos. Um balaio. Vira um caos. E as empresas familiares, muitas delas nasceram realmente da própria geração, né? E falando de geração, Ali, o que você considera aí, né, com esse movimento que nós estamos vivendo, né? Porque nós estamos com uma geração totalmente digital, né? Já nasceu com um smartphone, que hoje tem tudo na mão, só que ao mesmo tempo, esse tudo na mão, ele ajuda a procrastinar. E existe o choque de gerações, né? Vamos falar, eu sou de 1979. Eu tenho uma geração onde eu me dedico muito ao trabalho, se deixar eu viro o psicopata. Só que essas gerações mais novas, ela não tem essa sede do trabalho, não busca resultado, ela só quer viver, né? Como que é isso dentro das empresas, nos treinamentos, na venda, na liderança, esse choque de gerações? Vamos lá. Nós temos hoje uma geração que, se nós pudéssemos dar um nome, eu chamaria ela de geração dopamina, tá? Porque como é que funciona isso, tá? Se você olhar para o TikTok, depois o Instagram, ele fez a mesma coisa. Eu pego o meu Instagram, o TikTok, na minha idade eu não tenho TikTok, eu não deveria ter, certo? Mas eu tenho o Instagram. Certo. Eu vejo lá um vídeo que eu gostei. Ah, que legal. Dura 30 segundos. Aí eu bato o dedo, pá. Vem um outro vídeo. E aí o algoritmo vai aprendendo daquele que gosta ou não gosta e começa a aparecer. Vários aí, na sequência. Cada vez que eu falo que legal, é como se eu tivesse um pico de dopamina. Sim. E a dopamina gera o quê? Prazer. Sim. Alegria. Felicidade não, alegria, certo? Alegria. E aí, pum, e o cara fica ali, ó, minutos, horas de dopamina. E ele vicia. Aí ele vem pro trabalho. O trabalho não tem picos de felicidade a cada 30 segundos. Apesar que eu considero um vendedor tendo um pico, porque quando ele fecha uma venda, se ele transforma isso num algo positivo, motiva. Quanto tempo levou para fechar a venda? Tem. E detalhe, quantos nãos ele passou para encontrar um cliente que disse o quê? E aí, vai ter momentos extraordinários? Vai. Sim. Mas vai ter rejeição, vai ter dor, vai ter rotina. E aí o que acontece? Processo, a galera não gosta de... rapidamente entediado. Então, essa nova geração, se você fala assim, Ali, define essa nova geração. Tédio. Tá? Eles gostam desse, né? A cada 15, 30 segundos, o novo, o inusitado. E aí eu chego no trabalho, não existe isso. Não. Tá? Somado a isso, tá? Nós temos uma soma de coisas. Né? Eu sou empresário, eu tenho 5 empresas, nós temos aí 60 funcionários. Tá? A minha diretora financeira, a minha financeira, é uma mulher aposentada de 59 anos. Eu tenho pessoas nas redes sociais da minha empresa que têm 18 anos. Então, eu tenho um rapaz de 18 anos que enxerga o mundo totalmente diferente do que uma senhora de 59 Sim. anos já aposentada, ser responsável pelo financeiro de várias empresas. Ok? Então, eu não posso lidar com ele e com ela da mesma forma. Porque eles têm visões de mundos totalmente
diferentes. Mas como um líder, eu tenho que aprender a tirar o que melhor esse garoto de 18 anos pode dar e o que melhor essa senhora de 59 anos, já aposentada, que continua trabalhando, pode dar. Então, o que o líder tem que fazer? Tirar o que de melhor cada geração entrega. Agora, se eu quero homogeneizar todo mundo, tudo igual, eu quebro a cara, porque não vai dar certo. Ela de 59 eu vou perder, ele de 18 eu já perdi. Sim. Então é o seguinte, eu tenho que aprender a jogar um jogo como se fosse um maestro. Os instrumentos são diferentes. Sim. E eu tenho que tirar o melhor que cada instrumento pode dar dentro da nossa harmonia para alcançar o objetivo principal da empresa. Então, se esse líder não tem essa sensibilidade, a empresa não vai crescer. E aí é o fator, né? O líder conhecer cada uma das pessoas para poder realmente extrair o melhor para o benefício do trabalho, da empresa ou até mesmo da equipe, né? Mas dentro disso, Ali, vamos lá. Existe um fator muito importante dentro das empresas, que a gente fala aí da cultura organizacional, né? Eu acredito que cada geração tem realmente uma cultura já definida, né? Alguns valores muito altos. Um exemplo, hoje eu considero valor alto, ética, transparência, né? Comprometimento, verdade, autorresponsabilidade, são alguns valores que eu carrego. Mas essa geração que está aí, ela é uma geração muito preocupada com o meio ambiente, ela é muito preocupada com o fator humano, né, de ver um pouco do outro, a resiliência, né? Então, assim, existe vários tipos de cultura, mas qual é o fator predominante numa cultura organizacional? No nosso curso de liderança, o pino de centro do curso tem a ver com cultura organizacional. E eu coloco uma foto no quadro que define a cultura, uma fogueira. A cultura é uma chama, cultura é uma fogueira. E quanto mais forte a cultura, mais quente é essa fogueira, né? E detalhe, se a gente fosse dar um exemplo hoje, né, de uma fogueira estupidamente quente, certo? Eu diria que é o exército, né? Eu não estou falando que a cultura deles é certa ou errada, mas que aquela fogueira é quente, né? Eles pegam lá 400 guris de 19 anos. E em 15 dias... alinha todo mundo. Tá tudo dentro da fogueira. E aí daquele que não se alinhou, né? Já ou foi expulso e já está preso, certo? Então, não estou falando que é certo ou errado. Sim. Então, isso é cultura. A cultura é o nosso DNA. A cultura é o nosso jeito de ser. Perguntar, quem acendeu essa fogueira? O fundador. Quem construiu essa fogueira de lá até aqui? Todos os líderes que vieram ao longo desse fundador que trouxeram a empresa. A empresa pode ter 5 anos, 20 anos ou 100 anos. E aí as pessoas que chegam novas, se a fogueira é forte, rapidamente elas são o quê? Se um cara entra no Google hoje, rapidamente ele pega o jeito Google de ser. Se o cara tá... Por quê? Porque tem uma fogueira muito forte, um jeito de ser e essa fogueira ela funciona como um campo de força. Ela vai nos proteger. Imagine que na nossa fogueira tem caráter, integridade, lealdade e ética. Quando uma pessoa mau caráter chega, a hora que ele fala uma coisa que não tem a ver alinhado com... Opa, aqui não. Sim. Por quê? Porque a fogueira, a nossa cultura, nos defendeu. Ele vai atrair e replicar também. Exatamente. Agora, se a fogueira é fraca, sim, o cara fala uma coisa que é desonesta, mas mesmo, vocês não estão sabendo, todo mundo lá fora faz. Por quê? Agora ele tem espaço para poder o quê? Plantar ervas daninhas. Mas por quê? Porque a fogueira não foi forte o suficiente para nos defender. E assim, é algo que, falando do exército, né? Existe agora, tá tendo uma crescente, né, das escolas militares, e eu acho muito bonito, sabe? Ver um aluno totalmente uniformizado, alinhado, só que não é digamos assim, algo que atrai a todas as pessoas, porque essa geração nova, ela não gosta muito do padronizado. Ela é uma versão mais despojada, né? Enquanto a gente vivia um padrão. Hoje eles não gostam muito do padrão. Inclusive, se você pegar os jovens e perguntar, eles, se puderem, não existia nem uniforme. E aonde o exército, as escolas militares têm realmente o padrão, porque a pessoa tem realmente seu destaque, mas não é pelos acessórios, porque o acessório é padronizado. E é algo que atrai muitas pessoas, né? Um exemplo, uma empresa que traz um processo,
uma cultura muito forte, ela vai atrair pessoas que gostam daquela cultura. Que se alinham àquela cultura. Sim. E ao mesmo tempo, não. Um exemplo, se você for pegar a Chili Beans, né? Uma loja de óculos e relógio, sim, ela traz uma cultura mais despojada. São pessoas mais alternativas, né? São pessoas assim exóticas, né? Um estilo diferente, um cabelo diferente, tatuado e tudo mais. A pessoa que não tem essa cultura ou que vive essa experiência, ele já nem vai. E se for, não fica. Não fica, porque ele não vai se encaixar. E isso é um fator muito bom para todos os lados, porque ele realmente vai trazer pessoas que aquilo ali faz sentido. À cultura. Isso, exatamente. E outra coisa também, né, que as pessoas que têm essa cultura, elas já têm uma mentalidade diferenciada. Um modo de pensar, de agir é diferente. Isso é muito importante, porque assim, eu vejo alguns empresários reclamando, eu não consigo achar vendedor, eu não consigo trazer pessoas para trabalhar, por quê? As pessoas não identificaram a cultura dela ainda. Porque se identificar, realmente elas vão atrás. Né? Um exemplo, é algo que acontece. Né? O ramo de treinamento, todo mundo se apaixona por ele. Porque você traz digamos assim, um conteúdo que transforma as pessoas. E isso é apaixonante. Porque às vezes você entra num curso, vamos falar um curso de resiliência, um curso de inteligência emocional, que a pessoa realmente ali está bem destruída. Só que ela sai dali transformada. Isso atrai muitas pessoas. Isso é muito bom, porque as pessoas se comovem com aquilo e falam, gente, é isso que eu quero. E tem certeza que se você abrir na sua turma, que eu vejo muitos treinamentos, os staff, né? O cara que fez um curso com você e fala, não, se você quiser ser meu staff, e ele não ganha nada. Hoje está cheio nos treinamentos, mas por quê? Ele foi grato pelo que ele aprendeu. E ele vai retribuir essa gratidão, está trabalhando ali sem receber nada. Que é algo que impactou a vida dele e ele quer continuar. E ele quer continuar. Mas vamos lá, seguindo nessa linha, você que está nos acompanhando, nós estamos falando de liderança, falando de vendas, falando de relacionamento, mas eu quero trazer um pouquinho aqui sobre o tema. Quais são os 3 sintomas de um chefe? Eita. Tá. O chefe, ele é uma figura do século passado, ele está ultrapassado. O primeiro sintoma de chefe são problemas trabalhistas. Tá? Não está contente, a porta da rua é serventia da casa. Na lata. Eu estava pensando, se não vou pensar. Quem pensa sou eu, você trabalha. Eu penso, você trabalha. Então o chefe, ele é grosseiro, ele é estúpido, ele é mal educado, ele ofende. Quem manda aqui sou eu, cala a boca. Então isso tudo, né, é reativo. Reativo é ação e reação. Isso Sim. vai e de alguma forma isso volta, né? Então imagine que eu faço uma reunião e eu arranco o couro de todo mundo. Todos nessa reunião. O chefe, meia hora depois, ele nem lembra mais da reunião. Tem gente que 6 meses depois ainda está o quê? Magoado. Sim. E aí vem calma, o mundo gira. Né? Mais cedo ou mais tarde. Sim. E adivinha onde é que essas pessoas vão se vingar? Ministério do Trabalho. Eu falei isso num treinamento em Manaus. 2005. O senhor levantou o braço. Esse cara é um cara muito rico. Na época ele tinha 1.100 funcionários em 3 indústrias. Nem sei se ele está vivo hoje, se tiver, que tamanho que ele está. Ele levantou o braço e falou assim, professor, as minhas empresas pagam todos os encargos trabalhistas rigorosamente em dia. E a resposta é, e daí? O cara vai mentir lá Sim. só para se vingar do jeito que ele foi tratado aqui. Porque eu conheço empresas que não pagam quase nada e não tem um problema trabalhista. Conheço empresas que pagam tudo, tiveram que contratar 3 advogados, né? Um de manhã, outro à tarde, outro à noite. Por quê? Porque as pessoas não metem a empresa no pau. Quem que elas metem no pau? O chefe. O chefe. É aquele o dono. Cara. E é difícil, né, você ver ainda, porque por mais que a gente está vivendo, né, hoje uma resiliência, falando muito dos direitos humanos, a reforma trabalhista trouxe vários pontos aí, mas isso ainda acontece. E assim, tá? E você vai perceber que o chefe explode e o líder ameniza. Borges, só não vou na justiça por causa de você. Se não fosse você, eu ia para a justiça. Então você vai ver que problema trabalhista é muito mais uma questão de relacionamento Sim. do que uma questão legal. E olha que as nossas leis trabalhistas são horríveis. Sim. O favor, na verdade, não tem um beneficiário a não ser realmente o funcionário, Isso. porque ele pode falar qualquer coisa sem provar.
Melhorou um pouco, tá, Ali? A sucumbência ajudou bastante. Melhorou um pouco essa reforma trabalhista. Eu Foi vejo uma mini reforma, né? uma pequena mudança aí, porque assim, hoje existem umas canetadas que o próprio funcionário ele ganha, né? Por não conseguir provar. Só que ainda existe muitas empresas que, mesmo com tudo certinho, pagam. E às vezes algo que não teve uma prova tão clara, mas existe um fato e assim, se a pessoa falou, outra confirmou e você não tem nada para provar, infelizmente você tem que pagar. Ou seja, se dois mentir, você paga. Mas a pergunta que eu faço é: por que duas pessoas estão mentindo? Ah, mas porque o cara é desonesto. Quem foi que contratou esse cara desonesto? Ah, mas o cara é um incompetente. Quem foi que contratou o incompetente? Sim. Não. Você lembra? Em negócios não existem vítimas, Sim. apenas voluntário. Segundo sintoma de chefe, rotatividade. Entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. Sim. Ninguém para na área do chefe. O que é pior, tá? Não consigo ninguém decente para trabalhar na cidade. Ou seja, a cidade inteira está errada. Sim. O único cara certo é ele. Primeiro sintoma, trabalhista. Segundo sintoma, rotatividade. E o terceiro sintoma, ele é o mais grave, só que é o menos percebido. Sempre quando eu sou contratado para dar treinamento em grandes corporações de liderança, né, antes de eu chegar lá dentro e falar sobre líderes e liderados, que é bem legal, ou chefes e chefiados, o que é bem azedo, eu preciso entender como é que está o clima médio dentro da empresa. Né? Eu vou contar um segredo profissional aqui. Eu vou dar uma volta no banheiro dos funcionários. Por quê? As pessoas se vingam no banheiro. Para falar a verdade, as pessoas querem se vingar no patrimônio da empresa. Mas o corredor, tá todo mundo olhando. Lá fora tem câmera para tudo que é lado. Sim. A hora que o cara entra no banheiro, ele se sente à vontade para manifestar o quê? A insatisfação. Papel no chão, a torneira aberta. O cara sentado no vaso escreve atrás da porta: querido chefe, sentado aqui penso no senhor. Por quê? Não estou falando que isso é certo, mas é como funciona. Sim. Como que as pessoas cuidam da nossa empresa? Como não é o que é mais complicado. É como elas sentem que a empresa cuida delas. Então, ter um chefe no lugar de um líder custa em dinheiro muito caro. Agora tem uma vantagem, né? Um exemplo. Os chefes, donos, eles podem contratar líder. Desde que ele não esteja diretamente ligado na equipe, às vezes as empresas dão muito bem, né? Consegue ter resultado. Porque, assim, o líder, de uma certa forma, ele tem inteligência emocional até para lidar com o chefe, que é o dono da empresa. Que muitas empresas são ainda, como se diz, gerenciáveis, né? O dono é um chefe. Só que ele traz um líder para controlar a galera. Porque ele um sistema de amortecimento. Sim, e aí dá um resultado. Mas, dentro disso, o que é realmente um líder, Ali? O líder, ele é um professor. Liderança é a arte da capacitação. Literalmente, o que é liderança? Ensinar. Eu só se mantenho líder da minha equipe enquanto eu estiver o quê? Ensinando. Ali, a hora que eu parar de ensinar, deixou de ser líder. Sim. E as pessoas que querem aprender vão procurar outra pessoa para continuar crescendo. Liderança, arte da capacitação. O que é um líder? Um professor. Sim. Só que aí vem o desafio. Só existe uma maneira honesta de se ensinar. Ensine-os dando exemplo. Sim. Uma das cenas mais ridículas do mundo. Um pai com cigarro na mão olhando para o filho dizendo: filho meu não fuma. Se ele quisesse que o filho dele não fumasse de verdade, olha só a palavra, honestamente, ele parava. Essa história de faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Não dá certo. Coisa de chefe, século passado. Em lugar nenhum. Eu falo por mim mesmo. Antes eu bebia, né? Bebia de álcool, hoje eu não bebo mais. E eu bebia, e meu filho pequenininho, o Gabriel, hoje tem 16 anos, ele tomava limão. Um dia eu caí na realidade e falei: o que eu estou fazendo? Eu estou ensinando meu filho a beber. Mesmo que ele não esteja bebendo, mas ele está fazendo o quê? Do lado do meu pai bebendo, eu estou bebendo. Só não é o álcool. Eu parei de beber não foi só por isso, mas também por isso. Porque assim, se eu quero alguém melhor do que eu, primeiro tem que vir por mim. Ensine-o sendo o exemplo. Tá? E não é fácil. Não. O que falar é fácil. Sim. Ser o exemplo é o nosso desafio. E assim, exigir do outro, às vezes é mais fácil do que fazer, né?
Só que a gente tem que entender o seguinte, primeiro, comigo, né? Eu não vou mudar ninguém, mas eu posso ser uma referência. Eu posso ser, digamos aí, um professor, né? Um modelo, né? Trazer realmente uma mentalidade diferente pelas minhas atitudes, que é o que a liderança traz. Mas dentro disso, Ali, você é um cara que trabalha com vendas, trabalha com liderança, mas tem um curso aí que você falou assim que você gosta de fazer também. Fala para nós como é que é o nome do curso? Que você faz lá tem dentro do seu treinamento hoje que você faz. Tem o Atitude. Atitude, isso. Tá. Como que é esse curso de Atitude? O Atitude é o nosso curso estrutural. É a base de tudo. Atitude é a base da venda, é a base da negociação, é a base da liderança. Tá? Só que tem um desafio. As pessoas hoje ainda acreditam que atitude é um comportamento. Uma atitude. Não, atitude não é comportamento. Atitude é um padrão de pensamento. Tem pessoas que têm atitudes positivas, tem pessoas que têm atitudes negativas. Por quê? Quem tem atitudes positivas pensa de maneira positiva. Então, atitude é um padrão de pensamento que determina o nosso padrão de comportamento. Então, eu não mudo a minha forma de agir. Eu preciso primeiro mudar a minha forma de pensar. Por que o Borges é como é? Devido a um padrão de pensamento. Sim. Por que o Ali é como é? Devido a um padrão de pensamento. Então, uma atitude é um curso que trabalha 100% o comportamental. A gente vai falar sobre propósito, a gente fala até de felicidade. Tá? Então, assim, o que é ser feliz? O que é felicidade? Felicidade são coisas diferentes para pessoas diferentes. Felicidade para mim é poder estar em casa à noite, minha neta brincando na sala, eu com ela ali com a minha esposa, sei lá, tomando café e com bolacha, botando no café e comendo. Ali, que coisa besta, a felicidade é minha, eu faço o que eu quiser. Sim. Tem gente que a felicidade dele é ter um carro importado. Cada um escolhe, só que as pessoas se perdem nas coisas, porque as melhores coisas da vida não são coisas. Né? Às vezes o sonho do cara é ter um carro importado e ele vai descobrir que ter um plano de saúde no final da vida dos pais dele vale muito mais do que qualquer carro importado. Eu quero um apartamento duplex de cobertura, poder dar dignidade para minha família vale mais que qualquer duplex. Ou seja, as melhores coisas da vida não são coisas. Então esse curso, ele trabalha exatamente a base, que é o quê? A estrutura, o emocional. Certo? E aí entra a resiliência, temperança, propósito, tudo que envolva o nosso relacionamento não com o outro, porque o outro é um reflexo. Meu relacionamento com o Ali. Como eu me relaciono com o Ali, reflete como eu trato o Borges, como é que eu trato o Felipe, o Kevin, todas as pessoas com quem eu me relaciono. Porque nunca tem a ver com o outro. Sim. Sempre tem a ver comigo. Sempre tem a ver com você. Você que está nos acompanhando, nós estamos no canal do podcast do Borges, onde nós falamos de empreendedorismo, ferramentas, case, empresário e até mesmo poder te ajudar a abrir ou organizar seu negócio. Nós estamos aqui com o Ali, um treinador que tem vários treinamentos, liderança, vendas, atitude, entre outros. Ele é um dos fundadores, né, da Sem Mais Desculpas, que é uma empresa de treinamento que ele falou aqui. Você que nos acompanhou, volte lá no início, encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber novas notificações. Temos nossos parceiros e colaboradores aqui e principalmente o nosso patrocinador, Hamburgueria Labrasa, que fica na Praça Popular aqui em Cuiabá. E nós estamos agora, Ari, infelizmente, chegando ao nosso final do podcast. Mais uma coisa eu já vou falar para você e para o Ali. Ele vai ter que voltar aqui para falar de mais coisas. Não me chame que eu venho. Me chamou para falar, eu falo. E principalmente, né, nós aqui estamos trazendo na plataforma já um lançamento de fazer online. A gente vai programar isso para fazer online. A gente vai fazer todo um planejamento para poder avisar o pessoal. E até mesmo nas horas que você tiver curso, está já convidado, vamos marcar isso. E eu quero deixar aqui um espaço para você, com as suas considerações. Primeiramente, agradecer mais uma vez por estar conosco, um amigo, um professor que eu aprendi no treinamento dele. E hoje nós estamos aqui vivendo essa experiência de também levar para você conhecimento e ajudar principalmente os empresários. Eu acho que todos nós já pegamos uma castanha do Pará nas mãos, né? Castanha do Pará, ou castanha do Brasil, como as pessoas chamam. É uma sementinha desse tamanho. Só que dentro dessa pequena semente
reside a promessa de uma árvore de 30 metros de altura. Se dentro de uma pequena semente reside a promessa de uma floresta, a pergunta é: quantas sementes da grandeza existe dentro de cada ser humano? Só que tem um desafio. Se você pegar a castanha e plantar no fundo da tua casa, não vai nascer. Sabe por quê? A semente não tem força para quebrar o quê? A casca. A castanheira lá na floresta, ela tem uma grande parceira chamada cutia. A cutia tem um dente forte, estupidamente forte, adora a castanha, quebra a casca e come a semente. Aquela que a cutia quebrou a casca e não comeu, é a semente da oportunidade, que vai germinar e crescer. Então, para todos que estão nos escutando agora, quer crescer na vida, anote essa frase: quebre a casca. Senão você vai ser um gigante dentro de uma pequena semente. Borges, obrigado por estar contigo. E eu quero que você deixe aqui o Instagram também, da Sem Mais Desculpas, o seu, e a gente vai estar publicando, deixando aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem mais, né, sobre a empresa, sobre os treinamentos que todo mês tem treinamento, Ali? Todo mês nós temos de 1 a 2 cursos dentro de Cuiabá. Né? A gente faz cursos no Brasil inteiro. Em Cuiabá nós realizamos de 1 a 2 cursos todos os meses. Nós realizamos em média de 8 a 9 cursos por mês. Em Cuiabá, de 1 a 2, aqui é a nossa casa, né? A gente é facinho. Sai de casa, vai dar o treinamento, volta para casa, né? Legal. Às vezes tem que ir em Manaus, um dia para ir, um dia para fazer o curso, um dia para voltar, certo? Então, assim, o meu Instagram é @alibadawi, meu nome é Ali, A-L-Y, tá? Badawi, depois vai estar na descrição. Sim, vai estar certo? na descrição. E também Sem Mais Desculpas, que é o Instagram da nossa empresa. Não deixe de seguir aqui um treinador que traz aí várias ferramentas para você, empresário, para você, gestor, para você que está trabalhando dentro de uma empresa para alcançar melhor, né, de repente, a sua carreira, né, seguir nesse caminho. Tem aqui muito conhecimento, vai acompanhando aí, vai ter a descrição. E o meu Instagram é andreborges.oficial e da Borges Consultoria Empresarial, onde nós trazemos esse canal para ajudar você, empresário, empreendedor, a melhorar e a talvez abrir o seu negócio, né? Não deixe de nos acompanhar no sininho do próximo episódio, que com certeza vai ser mais ferramentas para te ajudar. E te vejo no próximo episódio.